Era isso que eu ia fazer. Então, aí a ideia, né, é a gente trabalhar com a ideia de certeza hoje a partir de um referencial psicanalítico, né, e tentar explorar uma dimensão política e se perguntar assim, pô, afinal de contas, o que tem a ver certeza com essas nossas elaborações assim do que acontece no campo político e por que certeza tem muito a ver conosco e as nossas modalidades de laço social assim. Então eu queria propor a gente começar de um ponto que é um ponto assim muito interessante que eu acho que resgata um pouco assim do tom contemporâneo da ideia de certeza assim dessa problemática, que é de pensar basicamente uma impressão bastante acertada que eu acho que a galera da nossa geração assim que já leu ou que tem como referência alguns autores, sei lá, um pouco mais pessimistas, vamos falar assim, um pouco, né, que tem muito essa ideia de, pô, estamos vivendo num tempo assim, meio que apocalíptico, ou que o fim da história, né, essas ideias meio catastróficas assim, eu acho que é um espírito bastante próprio ao nosso tempo, e até na própria discursividade da mídia e dos nosso modo de narrar a nossa experiência na sociedade, assim, você é de pensar assim, pô, a gente vive num tempo de crise, saca? É um momento, assim, instável pra caramba e que, né, a gente poderia pensar assim, pô, certeza é uma coisa totalmente fora de moda, assim, né? Porque a gente sempre está falando de questões como, pô, a crise, né? Se você for por uma certa linha de pensamento assim, pensar, pô, a perda dos valores e das ideias tradicionais, etc. Todas essas coisas, assim, né? Me parecem que elas convergem para esse diagnóstico assim, de que a gente vive um tempo de instabilidade, saca? E tem uma ideia assim que um jeito de introduzir esse problema, que é o Gabriel Tupinambá fala, né? Ele usa muito isso em alguma vez, que é tipo, sabe aqueles filmes assim que a gente começa meio que a gente está totalmente localizado, assim, a câmera está totalmente inserida num, sei lá, numa cidade, uma casa, por exemplo, e você vai dando um zoom out, assim, a coisa vai percebendo as coisas de outro jeito, vai percebendo que aquela casa na verdade faz parte de uma cidade e de repente vai perdendo um pouco as fronteiras, tipo quando você está no Google Earth assim mesmo, né? Você vai, pô, o que era só um endereço, aí o endereço, sabe, quando as palavrinhas vão sendo substituídas, assim? Começaram o nome de uma rua e de repente vira o nome de um bairro, que de repente vira o nome de uma cidade, etc., conforme você vai dando um zoom para fora. Então, eu acho que esse tipo de experiência é muito apropriado para a gente pensar essa questão da crise, assim, né? Porque, pô, o que significa dizer que a gente vive num tempo de crise? Assim, né? A princípio, né, tem esse diagnóstico um pouco mais marxista do tempo histórico próprio ao capitalismo, assim, de que pô, o capitalismo teria sempre em vista um tipo de crise. Tá? Então, pô, a questão não é que as coisas foram feitas para ser ordenadas, mas pô, sempre tem uma crise assim em vista que serve para a gente se atualizar, assim, ou né, você pensar, pô, é um sistema feito para, sei lá, para dar errado, para chegar num certo limite que e se encontra a crise, né? Que é tipo a insuficiência daquela forma, aquele sistema, etc. Falar mesmo? É aquele, é aquele negócio do capitalismo parasitário que o Bauman fala. O capitalismo está sempre criando uma nova crise para criar um novo mercado, para depois criar uma nova crise e assim ficar se reinventando. Aham. Tipo, exatamente essa ideia. Tipo, né, primeiro a gente pensa que
Talvez, acho que isso é só tempo histórico que vai, né? Só esse zoom out que vai dando pra gente essa percepção, porque, né? Se você vive num primeiro tempo assim, que a crise é um espécie de horizonte, ou você pensa, né? Pô, a gente vai chegar na crise, né? Ela tá meio que à frente, assim, a gente vai ter que lidar com ela. Mas depois, você começa a perceber, assim, que, pô, tem outra crise. Então, é como se você começasse a perceber que, na verdade, essa crise, ela parece um pouco administrada, assim. E, né, parece que sempre, igual o Matthew falou, sempre surge a crise para a gente atualizar nosso sistema, assim. Mas aí você dá mais um pouco zoom out, você percebe que, pô, na verdade, a própria ideia de ordem e desordem, sei lá, né, crise e ordenamento, assim, das coisas, ela parece se converter na ideia de que você não sabe mais se a crise é a ordem da coisa e né, tipo, como se você quisesse perceber de fato o que está acontecendo, é só você olhar a crise como se fosse uma coisa normal, ou seja, na verdade, a crise é a própria realidade da coisa, sabe? Então, o ordenamento é que seria uma coisa muito estranha, assim, ou talvez uma coisa, né? Você quer subverter no momento de crise, é muito principalmente numa crise que a gente está falando aqui, né? Crise do capitalismo, táticas, às vezes, de ordem, assim, né? Soam muito mais estranhas do que você falar novamente, de, pô, temos que instabilizar as coisas. Porque parece que a instabilidade faz parte do que a gente está tentando combater, sabe? Ou do que está sendo visto, percebido como um problema, assim. Então, isso vai criando uma certa intimidade, um, uma certa relação, o tanto quanto, pode dizer, aquilo que se torna um pouco habitual para nós, lidar com coisas da ordem da instabilidade. E isso fez todo esse passeio assim para falar basicamente uma coisa que nos joga ao tema da certeza, que é, pô, como a gente responde à instabilidade, seja como a gente está pensando ela, ou seja, como a gente integra ela à nossa imaginação política, mas é como se o problema da instabilidade o, nos colocasse diante o risco, vamos falar assim, de certezas, certo? Essa é uma espécie de premissa que a gente poderia apontar aqui. Pô, por que a certeza aparece como um tema? Porque, ao que parece, essa é uma hipótese, tempos de instabilidade levam-nos a abraçar ou lidar sob a forma de certeza. Essa é uma hipótese. A gente vai tentar ver se ela funciona realmente ou se ela tem algo a dizer. Bom, espero que tenha ficado um pouco claro assim essa primeira ideia. Bom, certeza, né? Os caras do texto, eu acho uma ideia interessante, eles falam basicamente assim, pô, um jeito interessante da gente lidar com certeza é pensando ela como um fenômeno. Ou seja, não é especialmente um conceito, assim, não é exatamente uma coisa assim que a gente consiga abordar muito delimitadamente, sabe? Mas a gente vai tentando capturar algumas dimensões dela, assim, e, pô, perceber se ela explica alguma coisa, ou se esse fenômeno realmente chamar ele de certeza nos convém. Então, eles falam assim, pô, tem várias dimensões da certeza, assim, né? Se a gente for pensar, tem a dimensão lógica, a dimensão metapsicológica, a dimensão cognitiva da certeza, dimensão, e essa é uma que nos importa aqui, é a dimensão afetiva.
Eu acho que joga a gente para exatamente para o centro do nosso estudo aqui, que é certeza como um afeto, né? Mas antes disso, eu gostaria de seguir uma orientação assim desses autores, que é o Ivan Ramos e o Rodrigo Gonçalves, que é de fazer uma espécie de recuo e pensar como essas ideias estão no que eu até acho no post assim, eu antecipei assim que a gente ia falar um pouco sobre sujeito, teoria do sujeito, que é de pensar assim, essa ideia de certeza, ela, vamos falar assim, né? A modernidade ela é muito dependente dessa ideia de certeza, que é de pensar assim, o sujeito da modernidade, que essa é uma base assim muito importante para a psicanálise. A gente poderia falar até que assim, né? Um jeito de você pensar, pô, psicanálise pode interpretar, sei lá, povos antigos, de uma pessoa que viveu há 1000 anos atrás, uma psicanálise da pessoa? Uma resposta muito rápida, sim. Uma das respostas é falar assim, pô, não, porque a psicanálise lida com, tipo, um sujeito muito específico, que é o sujeito da modernidade. Então, a hipótese psicanalítica, assim, é que o sujeito moderno, ele, ele provocou um novo tipo de subjetividade, assim. E isso, né, o Zizek fala isso, assim, que, tipo, pô, a história da filosofia, na verdade, ela começa na modernidade, de modo que você tem que reinterpretar todos os filósofos a partir, né, desses dos filósofos modernos, assim, porque eles instauraram um novo jeito de você perceber a filosofia, que, né, leva em conta exatamente a coisa que é aqui, que é o sujeito cartesiano. E eu queria ser muito breve, assim, falando dessas coisas, porque eu acho que não, não faz muito sentido a gente, né, ou sair totalmente craque em sujeito cartesiano, mas a ideia é basicamente o seguinte: o que o Descartes fez foi uma coisa que influenciou e mudou radicalmente o nosso jeito de pensar a questão do sujeito, que é o sujeito em Descartes, ele tem uma característica muito importante, é que ele não é uma pessoa. Então ele não coincide com essas nossas formas assim de pensar, por exemplo, ser humano e o sujeito. São duas coisas totalmente diferentes. Porque é como se, né, essa frase assim, que a gente está cansado de ouvir, né, do penso logo existe, ele coloca uma condição para o sujeito que é de ser um ser sem qualidades, que é, pô, a gente só sabe que o sujeito existe não pelas qualidades que ele tem, não pelo aquilo que ele sente, não pelas aquelas coisas assim que a gente olha e fala, ah, tá ali um sujeito, mas é só à medida que ele pensa que ele existe, assim. Então, nem tanto pelas coisas que ele pensa, assim, né? Tipo, o conteúdo do pensamento, mas o ato de pensar faz o sujeito um sujeito. Então, pô, o cerne da ideia é, pô, eu tenho, né, se a gente já foi elaborar assim, né? A única certeza que a gente tem sobre o sujeito não é, assim, as coisas que ele gosta, ou a forma como ele se predica, mas o fato de ele pensar. Então, né, é um jeito, assim, de você colocar a certeza do sujeito como aquele que age a partir do pensamento. Enfim, o pensamento, é, colocar uma nota de rodapé, pensamento consciência, tá, gente? Pensamento assim, esse que a gente sabe que a gente está pensando. Porque aí, né, a sacada interessante aqui é pensar o seguinte: é pensar que esse sujeito é um sujeito racional, beleza? E o pessoal da psicanálise fica assim, é, rapidamente tentado a perceber a furada ou a furada para a psicanálise, né? O modo um pouco ingênuo
desse tipo de ideia, porque, pô, a gente tá ligado em uma coisa, que é, o sujeito também tem uma parte, e talvez é uma parte, assim, onde ele se revela mais, que é onde ele não pensa. Ou seja, o inconsciente, né? Essa ideia, assim, de que, pô, não é exatamente aquilo que eu acho que eu tô pensando, mas exatamente onde essa lógica falha, assim, né? Tipo, onde eu faço um xiste, onde eu digo alguma coisa que eu não sabia, igual uma falha, assim, né? Onde eu sonho, que é exatamente onde você não não sabe, assim, você não tá sob o controle da coisa, assim, né? Você não sabe por que aquela coisa apareceu e surge uma forma de enigma para você, etc. Então, pô, então qual que é a sacada, assim, de dizer é, penso, logo existo, né? Isso é verdade no sentido de que o sujeito, né, ele não é ele não é predicado, ele é dividido, assim, né? Só que a verdadeira divisão é que o sujeito, pô, ele é exatamente onde ele não pensa, que é o aforismo do Lacan lá, para rebater essa ideia do Descartes, assim, que é um autor que me interessa muito, o Lacan, que é pensar, pô, sou onde não penso e penso onde não sou. Então, quando você pensa, assim, ali não é o lugar onde o sujeito está, sabe? O lugar onde o sujeito está é onde ele não pensa. Então, esse é o tipo de certeza da psicanálise, assim, para ser bem, bem mastigado, assim, essa teoria do sujeito, pô, na verdade, o sujeito para a psicanálise, ele se manifesta como né, que é o jeito como Lacan aborda, que é na subversão do sujeito cartesiano. Então, tipo, se o Descartes, o sujeito é onde ele pensa, o Lacan ele é onde ele não pensa, que é nesse lugar inconsciente, etc, etc. Então você vê, né? Tem dois jeitos de você apontar uma certa certeza, assim, que eu acho que vale muito pra gente, que é, né, de pensar qual que é o modo de você lidar com a verdade, né? Porque isso até o Badiou fala, né? Isso está no texto, assim, que fala que, pô, uma verdade é uma certeza, mas uma certeza não é uma verdade. Então, tipo, pô, você pode ter certeza do que você está pensando, mas se aquilo é verdade ou não, você nunca vai saber, assim, exatamente. E é exatamente isso, né? Tipo, pô, a verdade está no tipo de não saber, né? Essa que é a virada, assim. A verdade está num tipo de não saber, que é onde o sujeito se revela. Assim. Então, o sujeito não está quando você fala, pô, eu sou um ser humano. Mas ele está exatamente no ponto onde aquilo que você fala parece estranho, assim, contrário às coisas que você, com relação às coisas que você. Ah, tá. Em relação àquilo que aparece como, pô, inumano, vamos falar assim, né? Aquilo que escapa um pouco essa dimensão do pensamento consciente, né? E que a gente pode apontar para aquilo e falar, pô, ali eu apareci, sabe? Ou, né, falar assim é meio confuso. Mas ali o sujeito apareceu, né? Que o eu apareceu. Mas enfim. Bom, mas dessa discussão toda tem uma coisa muito bacana, que é da gente pensar assim, pô, esse é um jeito assim da gente pensar que a certeza dessas duas formas, né, do Descartes e do Lacan, são duas teorias do sujeito interessantes para a gente, que é de pensar que pô, a certeza não é alguma coisa afetiva, assim, sabe? Ou de pensar que tipo de certeza poderia ser não afetiva. Por quê? Porque nessas duas formas, gente, tem uma sacada que é assim, pô, a certeza que a gente tem é que o sujeito não pode ser confundido com o que ele sente, saca?
Em outras palavras para a gente assim, né? O sujeito, ele não se confunde com os afetos, certo? Por quê? Coisas lacanianas. Os afetos enganam, certo? Os afetos, pô, os afetos têm relação com o outro, os afetos, eles pertencem a dimensões imaginárias, simbólicas, e eles não, a verdade não está nos afetos, mas a verdade está no sujeito, entende? Tipo, que é a mesma coisa que o Descartes está querendo falar, assim, né? Tipo, o sujeito, ele não deve ser enganado pelas suas percepções sensíveis, etc, etc. Então, eu acho que esse é um panorama interessante, assim, para a gente pensar, que até uma coisa que está uma citação do Badiou, que está no texto, assim, né? Que ambas meio que tiram o sujeito, meio que descentram o sujeito, tá? Né? Se o sujeito não está nesses lugares, onde é que o sujeito está? Mas isso, vai dizer o Badiou, assim, que é exatamente o nosso ponto de partida, assim, né? Que é, pô, em meio a essa frase do Badiou, que eu acho legal, que em meio a tantas incertezas, né? Pô, a gente não sabe se aquele afeto que a gente sentiu. Vamos colocar nos exemplos assim, né? Tipo, pô, eu amo a pessoa, mas eu não sei se, né, essas coisas que a gente fica pensando, pô, será que eu amo a pessoa mesmo? Será se isso não é porque eu tô, sei lá, alienado na própria minha demanda de, sei lá, de reconhecimento, né? Ou todas essas formas, assim, que foram exaustivamente pensadas por certos filósofos, assim, né? De pensar, pô, que afetos é uma coisa assim perigosa, etc. A questão pra gente é basicamente partir do princípio que, pô, a gente sabe que tem um sujeito, beleza? Apesar das incertezas, a única relação que a gente poderia ter, assim, de ponto de partida, é que no meio disso tudo existe a ideia de sujeito pra gente que colocam os afetos na posição de suspeito. E é isso que a gente vai tentar fazer um pouco assim com a certeza. Suspeitar um pouco desse tipo de afeto. Na verdade, pro Lacan tem um afeto que não engana. Que é, tipo, o único afeto assim que, pô, quando, quando ele aparece, ele diz alguma coisa do sujeito, sabe? É uma coisa assim, uma verdade, vamos falar, que é a angústia. A angústia como esse afeto assim ligado ao real, ou seja, a angústia é justamente aquele ponto onde o simbólico e o imaginário falham, sabe? Então isso diferencia um pouco a angústia de outros, assim, né? Tipo, todos os outros a gente sabe representar de alguma forma e falar dele, a gente fala, né? Que a gente odeia, etc. Mas a angústia seria essa coisa assim que a gente, pô, né? Não sei falar, só sei sentir, aquela coisa. Pô, falta falta jeito de você articular aquela coisa, aparece como uma coisa horrível assim, né? E que, bom, de partida tem essa ideia. E para a gente entender a certeza, eu queria só fazer esse terceiro ponto, assim, que é de pensar a certeza, e eu acho que é um caminho bom, já que a gente está acostumado, assim, do último encontro, que a gente fez isso com ódio, que é pensar, assim, a certeza a partir dos registros do, da realidade do Lacan. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou sobre real, simbólico e imaginário, que talvez semana passada, talvez o último encontro não ficou tão explicado assim, mas só falei, né? Tipo, como se todo mundo soubesse o que era. Mas é basicamente o seguinte: que a gente tem modos de experimentar a realidade, sabe?
Então, tipo, são o real e simbólico imaginário, a gente passa por esses registros, assim, para que a gente meio que estruture a dimensão da realidade, sabe? É como se a realidade tivesse uma dimensão imaginária, uma dimensão simbólica e uma dimensão real. Só que essas três coisas são meio que juntas, sabe? Então elas estão meio que enodadas. Então a gente, né, não fecha o olho assim e consegue ver só uma. A gente só consegue explicar uma pelo laço que ela tem com as outras, assim. Então, por isso que no último encontro a gente foi forçado a falar assim, né? Que, pô, o ódio, ele é uma articulação do imaginário com o real, assim. Então, você, existe um, uma lacuna ali, né? Uma intersecção, na verdade, onde aparece o ódio como afeto, assim, etc. E, então, isso vai ser importante para a gente pensar a certeza, porque é o seguinte, a gente pode dividir real, simbólico e imaginário de três jeitos, assim, ó. Pensando, imaginário é tudo aquilo que diz respeito à dimensão do sentido. Então, o imaginário, ele diz, por exemplo, respeito às nossas fantasias, às imagens. Saca? Imaginário não é só a imaginação, né? Como as pessoas costumam falar, ou costumam alertar, assim. É porque tem mais de ver com esse registro, assim, falar assim, das totalizações, né? Daquilo que a gente percebe como uma totalidade. Então, tipo, quando a gente percebe uma coisa muito imaginária, ó, vê se vocês percebem. Só do fato de a gente falar realidade, isso já demonstra o quão isso já é um exemplo da dimensão imaginária da nossa experiência, assim. Porque, né, a gente costuma falar o que da realidade? Ah, essa coisa meio que ordenada que a gente tá vendo aqui, né? Tipo, pô, eu tô vendo vocês e tudo faz sentido, né? Porque tudo organizado, assim. Mas isso, gente, é uma produção imaginária, assim. A realidade, ela não é assim. Na verdade, a nossa experiência mais original, por assim dizer, é de desordem. É de, né, pessoal da psicanálise, pulsões parciais e, pô, eu não sei, desfragmentação, assim. É só com o tempo que a gente vai formando uma realidade, sabe? Então, a realidade é uma espécie de produção, né? Por mais, é, por mais assim, toda, né, toda cheia de furos, etc. Pontos onde a gente não consegue explicar, né? Porque não, senão não seria realidade assim. Mas, enfim, realidade é uma coisa que a gente produz. Essa coisa ordenada assim, no fundo, vou falar assim, é ilusão de forma nossa. Pode usar esses termos marxistas. Mas, enfim, essa seria a sacada imaginária, assim. Tem um simbólico, né? Que é uma coisa um pouco diferente do imaginário, porque se o imaginário trata, assim, da totalidade, né? E a gente poderia falar, assim, que trata do sentido único, assim, das coisas, né? Então, tipo, pô, eu sou assim, das pessoas falam, né? Ah, eu sou assim. Pô, isso é totalmente imaginário, né? Porque tá pensando, primeiro, numa totalidade, né? Então, você tá pensando assim, você consegue se projetar totalmente num tipo de, sei lá, de ser, fala assim, num tipo de imagem, né? Sei lá. E segundo, porque ela produz um sentido único, assim. E essa talvez seja um ponto, assim, pra gente pensar o simbólico, porque o simbólico é justamente o outro lado, assim, que é pensar, ah, na verdade, existem múltiplos sentidos, sabe? Existe, assim, significados no plural e, pô, a gente vacila, a gente, né, tem um monte de palavras para falar sobre uma coisa, a gente precisa formar cadeias de significantes para uma coisa ficar meio que inteligível, assim, na verdade, a gente às vezes nem consegue falar aquilo, a pessoa entende uma outra coisa, sabe? A gente tá falando e, pô, a pessoa escuta outra, então
é um tanto de sentido assim pilando na verdade que a gente não pode falar de um sentido único assim. Mas é como se o simbólico, né? Não que ele está em contraposição ao imaginário, mas é que ele fornece esses elementos para o imaginário meio que se sustentar. Assim. Então, a gente, a nossa realidade, né? A gente pode falar que ela é um pouco simbólico-imaginária, assim, a construção dela. Então, o simbólico trata muito disso, assim, de, né? Fala, né? Que o imaginário é da consistência, as coisas consistem. Assim. O simbólico é do campo da insistência e o real, que é o nosso último, é do campo da existência. Que é, pô, o real, ele né, trata do impossível. O real, ele não pode ser nomeado, você vê, né? O real é a questão, assim, do sem sentido, nonsense, que também faz parte dos registros como a gente experiencia a realidade. Então, por isso que tentar lidar com essas três coisas, assim. Bom, o que eu tô falando essas coisas todas, né? Eu tô dando esses elementos, assim, pra gente pensar assim, pô, a certeza, ela estaria mais para que lado, assim? Se a gente pensar, se a certeza é, na verdade, né? Vamos falar aqui entre a gente, né? O que é ter certeza de alguma coisa? Pô, ter certeza de alguma coisa, né? É quando a gente consegue identificar uma coisa muito claramente e dar uma espécie de significação àquilo como, sei lá, inalterável, né? Então, tipo, pô, de ter certeza, a gente confia numa certa não mutação da coisa, a gente confia num certo sentido daquela coisa. Então, o problema aqui, a gente pode pensar que, primeiro, a certeza é um efeito imaginário nosso, certo? Então, a certeza, ela tá ligada a esse tipo de coisa, assim, né? Que se fixam, que se... Bom, que não tem muita revogação, assim, não tem espaço para indeterminação, e que está muito mais do lado do, da univocidade, do sentido único, do que da abertura, por exemplo. Já começa a ficar um pouco mais político, assim, nossa discussão, eu acho. Acho que esse é o ponto, assim, que a coisa vira um pouco. Por quê? Porque eu não sei se vocês têm essa impressão, assim, de que, apesar da gente viver um tempo, assim, de instabilidade, a gente tem muito, né? Até essa própria ideia, assim, vê se ela não é um pouco ideológica, assim, de, pô, a gente vive uma instabilidade, assim, perpétua, é isso mesmo, saca? É isso. Pô, lide. Lide com isso, cara, saca? Pô, isso, isso que a gente tá falando, eu acho que esse é o ponto de ancoragem, assim, pra gente pensar política, é de pensar assim, gente, as nossas certezas, não sei se vocês concordam, mas para mim parece uma impressão tanto quanto acertada. Que as nossas, aquilo que a gente tem como certeza, aquilo que como a gente constrói assim como esse, esse fenômeno imaginário assim, diz muito de nós e como a gente se percebe no, por exemplo, diante do futuro, diante das verdades, diante daquilo que abre para transformação, tá? Porque todos esses elementos assim de verdade, transformação e, sei lá, mudança, tudo isso diz respeito a um elemento assim, que é o elemento do real,
que é o elemento da abertura, e que estaria assim num outro registro que não o da certeza, tá? Então, por exemplo, vamos colocar isso em termos mais claros assim. Diz a diz o tem um texto, tem uma psicanalista que é citada, que é a Colette Soler, que ela fala assim que, na verdade, o sujeito, ele não é um sujeito da certeza, assim. Quando, por exemplo, né, o sujeito quando ele chega na análise, ele não chega com o sujeito da certeza, ele chega com a dúvida. Por quê? Porque, na verdade, a função do, do outro para o sujeito é extrair do outro a certeza, sabe? Então, o modo assim mais elementar de formação do eu, assim, é através dessa coisa, né, que a gente chama de identificação, de ideal, que é, pô, basicamente, o outro possui uma certeza que eu não tenho. Eu tenho a dúvida, eu endereço minha dúvida para o outro, eu extraio dele a certeza, e isso chama alienação, que é, pelo menos na teoria psicanalítica, assim, né, quando a gente, pô, a gente se aliena ao que o outro diz que eu devo ser, ou aquilo que eu devo desejar, todas essas coisas. E que isso, gente, é basicamente a estrutura que a gente poderia chamar de uma das estruturas, falar assim, né? Ser mais delicado. Você pensa assim, pô, essa é uma das estruturas de formação de laço social, tá? Então, laços sociais tem um pouco, principalmente um que o Lacan chamou de discurso do mestre, que é da teoria do discurso dele lá, etc. Que ele pensa assim, pô, na verdade, na verdade, isso o Lacan fala. Você vê, né? Olha o contexto que o Lacan fala isso. O Lacan tá dando um seminário em 69, que curiosamente, né? Não sei se vocês lembram ou é, pensam assim no caos que tá França em 68, saca? É tipo, pô, os estudantes lá, né? Tipo, pessoal maoísta, etc., apontando, né, para um tipo de revolução. E olha o que o Lacan fala, né? Tipo, ele fala para os estudantes. Problemático que seja essa fala, Lacan falou assim, pô, na verdade, vocês querem um mestre. Vocês falam assim de revolução, revolução, mas vocês querem um mestre para seguir de novo. Assim, a estrutura revolucionária de vocês é pensar assim, pô, a gente continua validando um outro que nos dá um tipo de certeza, sabe? E o Lacan fala isso, obviamente, né? Tem uma posição um pouco estranha, assim, né? O pessoal confronta o saber de tudo, né? Pô, ó, o estruturalismo não explica. Mas eu só tô dando esse exemplo, a gente pensar assim, pô, é como fosse um jeito muito elementar, assim, de você pensar estruturas de poder, de pensar essa dinâmica, assim, do mestre, sabe? Que é, pô, sempre tem uma pessoa, assim, uma espécie de sujeito mais autorizado, certo? Para que a gente se aliene em alguma certeza. Pô, a certeza de que pô, vai ser assim quando a revolução acontecer, por exemplo. Né? Tipo, pô, a gente é incapaz pensar, eu tô meio que parafraseando o Lacan, assim, pensar, pô, vocês aí que estão achando que estão fazendo revolução, etc., vocês continuam preservando a estrutura mais básica, que é depender de um grande outro, isto é, acho que é aqui o ponto fulcral da discussão. Um grande outro para se defender do desamparo que é não saber o que fazer diante da angústia de indeterminação.
Então, tipo, não sei se eu estou sendo muito hermético, assim, ou sendo muito, sei lá, falando de um jeito um pouco obscuro, assim, para a gente associar com os eventos reais, né, das nossas análises aí. Mas a questão, talvez, pode ser dita assim, do jeito mais fácil, que é, pô, a gente precisa de certezas, por quê? Porque a gente não saberia lidar com indeterminações, sabe? A gente não saberia lidar com aquilo que, na nossa sociedade, aparece como alteridade, como diferente, como real, né? Falar assim. Como, por exemplo, né? Tem isso o pessoal do texto também cita, que às vezes é quando ele faz uma pergunta assim, que é muito legal, que eu pelo menos acho, né? Que é o de pensar assim, né? O que faz, tipo assim, o que fazer, o que acontece no dia após a revolução, tá? Tipo, qual que é, o que tem depois? Essa pergunta, obviamente, é meio toda sua densidade filosófica política, assim, mas ela tem uma função que é de perguntar assim, pô, onde é que está o espaço? Ou seríamos nós capazes de lidar com aquilo que a gente não tem certeza? Quando a gente não tem certeza que vai haver uma pessoa dizendo o que a gente tem que fazer, ou que vai existir uma espécie de mestre assim para nos conduzir, o que como a gente lida assim com a angústia dessa desse lugar destituído assim? Essa é uma discussão sobre certeza no final das contas. Tipo, a discussão sobre pô, o quanto a gente consegue imaginar realidades que escapam aquilo que a gente já construiu imaginário simbolicamente. Então, de pensar, igual, por isso que eu acho que eu comecei com aquela reflexão assim, sobre estabilidade, etc, né? Porque acho que isso entra num ponto de que a gente, o fato, ou esse fenômeno da certeza nos coloca diante de um tipo de fechamento, assim, narcísico, que a gente nunca, ou a gente trata com muito pessimismo ideias que nos apontem para um tipo de, sei lá, vou dar esse exemplo, né? Um tipo de forma de vida, um tipo de sistema que a gente desconhece, tá? Então, por isso que eu acho que, não sei se você separado, chama Certeza como Refúgio, é o nome do texto, que é de pensar assim, pô, a gente sempre se refugia numa certeza para a gente não precisar imaginar algo além do que, ou algo assim, que nos faça lidar melhor sei lá, a angústia ou aquilo que, né, falar assim, aquilo que não engana em nós, né? Tipo, enfim, o que eu poderia acrescentar assim, né, é de que isso remete a gente a pensar um pouco, que acho que já falei um pouco aqui, né, da lógica grupal, né? Na verdade, os grupos, lógica grupal não, lógica grupal. Na verdade, se a gente pensar nas nossas formas de grupo, elas são meio que sustentadas nessa certeza, assim, né, de, pô, existe um mestre nos dizendo o que fazer e a gente meio que descamba para a certeza que esse mestre nos oferece como um recurso de lidar com aquilo que aparece como realidade concreta, sabe? Mas que, por um outro lado, isso nunca nos ensinaria. Estou sendo um pouco, sei lá, um pouco professoral, assim, tipo, de dizer o que não, mas eu queria perguntar depois se isso faz sentido, assim. Pensar assim, que, pô,
existe, talvez, formulando em forma de questão mais radical, assim. Pô, qual é o lugar será das incertezas no na nossa realidade social, assim, sabe? Como a gente lida com aquilo que a gente não sabe como vai acontecer, sabe? A gente tem que lidar com a insegurança de que aquilo depende apenas de nós e nunca de um outro que a gente tem que um outro assim, né, consistente, que sabe tudo, certo? E a gente precisa extrair as certezas dele. Eu acho que, enfim, ter algumas respostas possíveis, mas acho que a reflexão era mais ou menos por esse caminho, assim, de ou pensar nesse tipo de problema, sabe? Pô, a certeza é uma coisa, é um afeto transformativo ou é um afeto mais conservador? Fazer essas perguntas meio de feed, assim, saca? Pô, a certeza é uma coisa que nos engana ou uma coisa, né, que nos sustenta, assim. Pô, o sujeito que tem certeza é sempre aquele sujeito que sabe onde quer chegar, etc, né? Ou aquele grupo que tem certeza como um modo de relação entre o grupo, ele é mais ou menos repressor, assim, perguntar, né? Ele é mais ou menos libertário, falar nesses termos assim, mais provocativos. Bom, eu acho que a gente poderia pensar as implicações disso. Assim, que, só para contar uma última história, assim, que o Lacan ele tem uma experiência com o pessoal, eu não lembro exatamente o contexto, mas um, eram grupos de não sei exatamente o que eles faziam, mas eram todos militares, etc., que o Bion estava tratando lá na Inglaterra, numa visita que o Lacan fez, etc. E o Bion, ele tem uma sacada que, que era de pensar assim, pô, é muito difícil montar grupos aqui, sabe? Por quê? Por exemplo, aqui, não, deixa eu dar um exemplo, sei lá, uma organização, por exemplo. Vocês conseguem pensar uma organização sem líder? Então, tipo, tava tendo esse problema no que o Bion tava tendo. A problemática de frente pro Bion era isso. Tipo, pô, às vezes quando não tem ninguém mandando, a coisa degringola, assim, ninguém sabe o que fazer, tá? É o problema da certeza de novo, né? Tipo, as pessoas não têm um vínculo, sei lá, um vínculo forte o bastante, grupal, para subsistir sem um grande outro. Tá? E daí o Bion tem uma ideia que o Lacan acha fascinante, que é a ideia do cartel, que é a ideia de pensar grupos que não dependam de um mestre. Um cartel é basicamente são 4 ou 5 sujeitos assim que se reúnem e que ele tem que executar tarefas que, na verdade, a única forma de você operar é numa espécie de convivência e num acordo mútuo assim de como a gente vai lidar com os problemas que surgem no próprio grupo, sabe? Uma vez que não tem ninguém para mandar, uma vez que não tem ninguém para sustentar o fim do grupo, sabe? Então, o Lacan inventa ele pega emprestado esse dispositivo e ele fala exatamente isso, que é tipo, pô, para você inventar um grupo sem líder, ou sem a certeza no outro, assim, é você colocar pro grupo a angústia que o grupo pode acabar se os integrantes, os membros, não estiverem dispostos a se organizar em torno dos próprios problemas que surgem para eles. Então, né, vai chamar isso de cartel, Lacan vai elaborar isso mais para o campo assim, do estudo, etc.
Mas você vê, existe uma dimensão política da gente pensar o que seria um tipo de democracia, por exemplo, que não dependesse de um grande outro, né? Ou uma democracia radical o suficiente para não depender de um grande outro, assim, né? Para não falar que as democracias são por definição assim, né? Mas, pô, o que seria pensar uma democracia de verdade? Assim? Pô, seria exatamente pensar um tipo de sociedade, assim, ou um tipo de modo de operação política em que, né, um governo do povo, mas em que, né, não seja o povo alienado ao outro, mas o povo pelo povo, assim, e, né, tipo, pô, talvez seja muito difícil até imaginar uma situação dessa, mas exatamente, é esse o ponto, assim, sabe? Aquilo que é difícil de imaginar, talvez diga muito mais, tenha muito mais objetividade e muito mais possibilidade de transformação do que aquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente tem certeza. Que é uma parada aqui, né? Tipo, vou ler para vocês, só para fechar essa parte aqui. Né? Tipo, contudo, nessa lógica, essa lógica de operar através de identificação e de ter um grande outro, se agenda duas modalidades de sofrimento centrais. O de determinação, ou seja, né, o sujeito está sendo determinado o que ele tem que fazer, assim, o que ele tem que ser, no fim das contas, na qual o sujeito se vê preso nas determinações impostas pelo outro como modalidade única de ser, onde o déficit de reconhecimento de uma modalidade de ser diferente das condições dadas pelo outro produz angústia, que é o que a gente está falando aqui, né? Tipo, quando a gente imagina uma. Por exemplo, né? Eu estava falando até pro Vitor esses dias. Pô, a gente não consegue imaginar um outro jeito de pensar, por exemplo, a ideia de pessoa, sabe? A nossa própria ideia de pessoa ela é totalmente refém de um outro, assim, que talvez a gente nem saiba mais quem é, tanto que está sub escamoteada, assim, né? Que é uma ideia totalmente um humanismo ruim, assim, que é um humanismo, pô, determinadas coisas te identificam como pessoas, que é, bom, suas posses, seus predicados, assim, né, aquilo que você pode chamar de seu. Pô, essa é uma ideia totalmente reificada de pessoa. Assim. Mas você fala para uma pessoa, para alguém, assim, imaginar outro tipo de pessoa, é meio que gera um curto-circuito, assim, que, tipo, pô, então eu não sou uma pessoa, então eu não valho nada, etc. Mas enfim. Ou sofrimento de indeterminação, que é isso que ele está falando agora. Né? A gente sofre por não saber exatamente o que é. Ou seja, a impossibilidade de se tomar a indeterminação como abertura de possibilidades múltiplas, deixando apenas a angústia como um modelo de operar a indeterminação. Mas, enfim, a ideia era basicamente essa, assim, eu não sei se... Nossa, eu falei muito. Mas, enfim, era para ser mais objetivo. Mas a ideia era basicamente tentar construir esse espécie de panorama, assim, de que, pô, a certeza é um afeto e ela tem lá suas raízes e ela tem profundas consequências sociais, assim, que a gente talvez deveria pensar o que ela esconde, né, o que ela engana, assim, ou quanto ela é eficiente para a gente, talvez pensar naquela mesma pergunta do último encontro, né, pô, o como esse tipo de afeto ajuda ou atrapalha, sei lá, sendo bem tosco, assim, ajuda ou atrapalha a nossa imaginação política, por exemplo, e nossos anseios de emancipação. Mas, enfim, vocês chegaram sei lá, pensar alguma coisa, ou eu falei alguma coisa que ficou muito, assim, não fez sentido nenhum, vocês queriam trazer, ou ficou algum ponto, assim, mais interessante.
eu fui falando várias coisas, né? A gente também deixou de, obviamente que eu deixei de falar várias coisas, assim, pra gente poder pensar, né? Pô, certezas religiosas, certezas, sei lá, delirantes, enfim, certeza da ciência, enfim, tem, né? Uma miríade de ocasiões, mas é aquela parada, né? Não se pode dizer tudo. Mas enfim, dê um feedback aí, vê que rolou, que ficar um pouquinho de silêncio, só pra eu... Eu acho que ia precisar de um encontro para falar sobre dúvida, para daí a gente poder articular melhor o que a gente pensa como certeza. Pô, seria bom, né? Tipo, muito Descartes isso, né? Pô, a Pensar dos gente... binarismos, para poder desconstruir os binarismos. É isso aí, cara. Tipo, dúvida como... Acho, eu sempre fico remetido a pensar Descartes, assim, tipo, a dúvida como elemento crítico, sabe? Toda vez que você Uhum. duvida, você tá no caminho certo, assim. Mas eu não sei, assim. Mas às vezes a dúvida também pode ser construída como uma certeza, né? Aham. Quem disse que a dúvida não engana, né? Pois é. O sujeito que duvida de tudo não é um sujeito assim. Eu acho que isso tem muito a ver, cara, com o outro, o próximo, talvez não encontre exatamente o oposto que você está provocando aí, mas que é um outro tema que é o do cinismo, né? Que é tipo, pô, o sujeito não acredita em nada, assim, sabe? Tudo é, tudo é passageiro, assim, tudo é indeterminado, que, né? Talvez crie um tipo de problema análogo ao que a gente está tentando desmiuçar aqui, né? Como é que a gente vai criticar de um jeito positivo, por exemplo, né? Não sei se vocês pensaram nisso, mas acho que essa é uma grande questão um pouco política, assim, né? Que é de dizer, pô, tal partido, sei lá, nunca tem um projeto, né? De tão, seja por ignorância ou seja pô, a pessoa é tão crítica, ela é tão crítica assim, né? Que, pô, ela sequer consegue elaborar uma coisa positiva ou ter certeza do que ela quer, assim, né? Mas eu nem sei se eu chamaria isso de certeza, assim, porque ou talvez, né, a gente possa colocar uma certeza razoável, assim, né? Sei lá, a gente vai combinando, assim, sei lá o que vocês acham desse tipo de postura, assim, de ou partido, né? Acho que essa crítica ela é muito ao mais a galera mais fiada com o comunismo, assim, que é, pô, os comunistas nunca sabem o que eles sabem falar de revolução, da realidade, assim, crítica da economia política. Eles nunca sabem descrever, né, como seria. Eu acho isso muito curioso, assim. Acho que isso diz muito do tipo de imaginação política que a gente está acostumado a tratar, assim, que é de pensar totalidade, sabe? Você tem que descrever exatamente o, o futuro, né? Ou, sei lá, Gambia, né? A comunidade que vem, assim, né? Só que, enfim, impasses lógicos, né? Escrever o futuro, ter certeza do que vai acontecer. Sei lá, talvez cabe a gente pensar qual que é a razoabilidade desse tipo de vidência, enfim, outras coisas. Não tive a oportunidade de ler o texto porque muita correria, né? Aham. Mas
eu vou até tirar um tempinho para ler esse texto depois desse encontro, porque eu achei muito, tipo assim, esse encontro, eu posso dizer assim que ele me impactou, sabe? Porque me fez refletir sobre muitas coisas e eu acho que a frase que mais assim ficou para mim foi aquele paralelo que você fez com Descartes, né? E que, tipo assim, a grande sacada da psicanálise realmente foi ver que o sujeito tá onde ele não pensa. Eu acho que isso foi uma sacada, tipo, da psicanálise muito, assim, revolucionária, sabe? E eu queria pensar mais sobre isso. Pô, Alice, é muito massa isso mesmo. Eu também acho que esse tipo de insight, assim, né, freudiano, né, que é a grande, a grande revolução, até em vários campos, assim, né, campo científico, o que significa falar de inconsciente quando, né, tá falando de ciência, assim, tá? Pô, isso é muito complicado, às vezes, pensar, né, até essas formas um pouco, esses modos um pouco racionalistas de ser, né, tipo, pô, você vai ter que justificar justamente aquela fronteira, assim, onde você vai ter que justificar, na verdade, fala assim, você vai ter que justificar o injustificável. Pô, você vai falar exatamente daquilo que é incapaz de ser, sei lá, simbolizado, etc. Que é uma coisa que eu estava lendo hoje, Alice, sobre, por encontro mesmo, que é um texto do Zizek que chama Limites da Abordagem Semiótica, acho que é psicanálise lacaniana, teoria lacaniana, assim, que é de pensar, né? Pô, a sacada, se você for radicalmente psicanalítico, assim, vamos falar, pô, você também vai ter que concordar que, né, essa ideia que algumas pessoas tentam equalizar, né, de que, pô, o inconsciente é estruturado como linguagem. Logo, a gente sabe tudo, né? Que, pô, você consegue, linguagem é uma coisa que você consegue colocar, você consegue estudar, né, consegue sistematizar, etc. Pô, em que medida isso é psicanalítico, assim, né? Se você for pensar bem, né? É lógico que o Lacan não estava querendo dizer exatamente isso, né? Que ou a gente consegue entender tudo porque está na fala, etc. Mas ele quer dizer uma coisa que está na teoria da linguagem, assim, que às vezes fica um pouco escamoteada, assim, quando a gente fala de semiótica e psicanálise, que é, pô, no fundo, o que a gente tenta explicar, né, o que a gente tenta levar em conta, não é, pô, a linguagem é inconsciente, ponto. Mas é que a linguagem surge, e, claro, né, igual eu estava falando da realidade, sempre de um jeito um pouco, uma bricolagem, assim, meio difícil, assim, e que sempre deixa um furo, que é, a análise sempre surge face a alguma coisa não simbolizável, sabe? Tipo trauma, né? Pô, aquilo que a gente chama na psicanálise de fantasia, assim, ela não é a descrição objetiva das coisas, mas é justamente um jeito de você lidar com aquilo que aparece como nonsense, assim, sabe? A própria realidade, assim, né? Pô, a realidade sempre contém aquele grau, assim, de indeterminação de que a gente fica tentando lidar das maneiras, responder, né, dos jeitos mais, vai falar o Lacan, né, dos jeitos mais impossíveis, né, que são sempre respostas meio insuficientes. Acho que essa é a palavra certa para falar da linguagem. Pô, a gente usa a linguagem, mas é como se ela sempre apontasse para aquilo que não está dentro dela, né? Que eu acho que é a ideia de inconsciente real, que é revolucionário o suficiente, assim, pensar, pô, o real da linguagem. Pô, essas ideias são muito boas, porque elas
nos ajuda um pouco a pensar que o inconsciente não é exatamente ou só aquilo, né? O sujeito não é só aquilo que a gente consegue interpretar, etc. O sujeito é aquilo que escapa essa interpretação e que ao mesmo tempo surge como efeito dela, sabe? Efeito de linguagem, o Lacan vai falar do sujeito. Então, eu, sei, eu acho essa ideia muito interessante, assim, de você, eu acho que tem alguns filósofos nessa linha, assim, que tenta levar em conta esse tipo de situação, sabe? Que é, beleza, a gente aprendeu a descrever em termos totalizantes, assim, né? Como seria se a gente incluísse aquilo que não entra na matemática no sentido meio grosso, assim, de falar. Aquilo que não entra nas nossas somas, daquilo que não, que aparece como traumático na nossa experiência, etc. Enfim, eu gosto dessa ideia das Eu variações, também. sabe? Eu acho legal. Uma coisa que eu achei interessante também que você falou foi que a psicanálise ela é uma leitura do ser humano moderno, né? Do indivíduo atual. E eu acho assim que, querendo ou não, a psicanálise ela tem que estar sempre se atualizando, sabe? E aí me veio assim no pensamento que eu não sei se é uma impressão minha ou, né, porque eu não estou muito inserida nesse meio, mas às vezes eu tenho a impressão de que a, a psicanálise, assim, a instituição, né, de pessoas que compõem a psicanálise, às vezes elas levam como uma coisa muito ortodoxa, sabe? De tipo assim, até mesmo Lacan, ele teve muita dificuldade de estabelecer sua teoria, porque eu eu não sei, eu tenho essa suposição, né? Porque eu não sou do meio, então não tem como eu falar de uma coisa que eu não sei, mas a minha percepção é que muita gente trata a psicanálise, eu até vi quando lançou aquela série Freud, tipo, um psicanalista, ele é chamado Summer, ele tem muitos seguidores, ele até falou disso, que, tipo, muitos psicanalistas começaram a criticar a série de uma forma, tipo, tá bom que a série não foi boa, né? Tava um lixo. Mas, tipo, ele criticou o fato de que muitos psicanalistas tratam, tipo, a psicanálise como se ela fosse uma espécie de religião, de culto, sabe? Tipo assim, que nada pode... Eu não sei como expressar isso muito bem, sabe? Mas eu acho que algumas pessoas tratam a psicanálise de uma forma muito ortodoxa. E a psicanálise sendo uma leitura da sociedade atual, do ser humano moderno, eu acho que, assim, do mesmo jeito que não pode ser bagunça, né, lógico, mas que ela tem que, às vezes, estar mais aberta também a atualizações. Que eu acho que, às vezes, as pessoas que compõem a psicanálise se opõem muito a isso, né, não sei. Uhum. É que, não sei se você fez essa associação assim, mas né, é tipo um tipo de certeza grupal, no fim das contas. Isso, tem a Porque, ver com certeza também. porque vê se você observa isso, mas eu particularmente, né, particularmente não, né, eu, outras pessoas também escrevem um pouco assim, mas duas coisas que eu queria falar, né, que a psicanálise tem um pouco de dificuldade em gerar, tipo, ter, por exemplo, às vezes é difícil você falar autores muito originais na psicanálise, tá? Tipo, tradição de autores originais. Estou usando original aqui, mas vocês sabem, né? Querendo dizer o original da mercadoria. Mas, tipo, é muito difícil, às vezes, você sair do eixo Freud-Lacan. Claro, tem Klein, tem outros assim, mas, tipo, autores que foram revolucionários ao seu tempo, sabe?
que eu acho que é um pouco diferente de outra tradição que está sempre sendo comparada com a psicanálise, que é a tradição marxista, um pouco tem muitos autores, tipo, autores assim, reformulam, ousam e, né, criam diferenças muito abruptas, mas tentando resgatar um tipo de cena original, assim, um tipo de refazer algum movimento, sabe? Acho que a psicanálise carece muito desse tipo de ousadia, sabe? De modo que a gente, eu acho que esse está um pouco ligado ao problema que você está apontando, que é, pô, no fim das contas a gente acaba por repetir um monte de coisa, sabe? Sem tentar dar novamente alguns passos, assim, e ser fiel à tradição psicanalítica de um jeito mais... Que é uma ideia que eu acho que o Lacan fez a gente poderia aprender isso com Lacan, que é você ser fiel a um tipo de autor, né? Igual Lacan adorava Freud, etc. Mas ser fiel às custas de uma traição, saca? Que é, pô, não significa concordar com tudo, assim, nem ficar mimetizando o que a pessoa falou, porque, pô, o tempo são outras, as condições são outras, ele também tem seus limites, a gente vai reformulando. Eu acho que, né, acho que isso também me angustia, porque, pô, quais são os passos, assim, novos, assim, que a gente poderia dar, o que a gente poderia, né, reler, sustentar de outra coisa, sustentar, né, a partir de outra coisa, a partir de novas sacações do nosso tempo, outras antropologias, né? Tipo, pô, qual que é o antropólogo do Freud? Darwin. Lacan achei isso uma ideia muito absurda. Tipo, pô, nossa, difícil isso, hein? Ele fala lá no seminário 17, difícil isso, hein? Tipo, Lacan com Darwin, esse negócio de ético, assim, tenso, né? Que tal e propõe uma nova coisa, assim, tipo, saca? Não sei se eu fui, se falei mais das minhas inquietações, assim, mas eu também acho, eu concordo com você. Você foi num ponto, assim, de uma certa postura conservadora dos psicanalistas, né? Eu Enfim. acho que é Sim, eu concordo. uma percepção em relação à certeza que eu acho que extrapola até você colocou com relação à psicanálise, mas, por exemplo, não é muito difícil você perceber dentro da linguística, por exemplo, os gramáticos se comportando dessa mesma forma, sabe? Passam a deixar de tentar entender a língua e as mudanças que a língua tem, passam a querer prescrever para a língua de amanhã que ela se comporte como a língua do ontem. E teve um negócio, enquanto o Michael estava falando, que da certeza tem uma face ideológica. Ah, tem tanto... E aí, quando vira uma face ideológica, eu acho que ela transita em todos os cantos do espectro, digamos assim. Porque ela tanto pode se comportar de uma forma conservadora, quanto ela pode se comportar de uma forma revolucionária. Ah, porque uma ideologia não tem necessariamente um valor fixo, né? Um valor preso. Mas pensar na certeza enquanto uma ideologia, acho que dá para a gente entender melhor um pouco essa pegada ortodoxa que algumas pessoas têm, esse apego com o que era ontem, por causa dessa dificuldade de lidar com o que é indeterminado, com o que está mudando, com o que vai ser amanhã e a gente realmente não sabe o que é o amanhã. E aí vira esse conflito, que às vezes é interno, mas às vezes vira um conflito de grupo, vira um conflito externo, e às vezes até nas vias de fato. Não, eu concordo mesmo. Eu não sei se você vai concordar, mas você falou certeza como ideologia, né? Mas, tipo, ideologia é sempre uma certeza a respeito de alguma coisa, já viu? Tipo, pô, seja a certeza, assim, Sim, com do, certeza. do ponto, do ponto que eu sou meio, assim, às avessas, que é, cara, pô, é assim, nada pode mudar, sempre foi assim, sabe? Mano, nada mais ideológico de você afirmar com certeza a imutabilidade de alguma coisa. Então, eu gostei disso, tipo, um movimento muito ideológico, esse de
você se convencer de um tipo de historicidade, né? Que sempre foi assim, né? Acho que as grandes sacações, assim, né? Desde o Nietzsche, né? Quando ele, negócio assim de pensar a genealogia das coisas, né? Pô, as coisas começam de algum lugar, as coisas terminam, as coisas, né? A moral não é uma coisa assim transcendente, etc. Pô, a gente pode se organizar, pode ter mudanças, né? Então, isso é muito pontual, assim. Pô, mas então, galera, ficou, etc. Vocês, guerreiros, queria agradecer, né? A gente já encerrando, etc. Próximo encontro, vou tentar, tipo, chamar alguém para conversar com a gente, que eu acho que é um tema, assim, particularmente denso, mas eu vou mantendo informado e vou instruindo. Qualquer coisa que vocês quiserem sugerir também, a gente vai se adequando, tá bom? Muito de boa. Eu vou postar lá, se vocês não se importarem, eu vou postar no YouTube. Nem um pouco. Eu percebi que eu falei uma Pode coisa postar. errada. Eu falei uma coisa errada, gente. Eu fui ver de novo o vídeo. Não é coisa neurose, mas eu falei que o ódio era uma articulação do simbólico com o imaginário. Simbólico com o real, só que na verdade é do imaginário com o real. Simbólico com o real é ignorância. Então, tipo, tem essas avessas, assim, tipo, eu nunca vou poder consertar uma coisa que eu falei, mano. Leste. Espero que as pessoas. Só pessoas legais assistam. Mas, enfim. Só a sugestão é que tem uma playlist para o Encontro do Cinismo. Ah, vai ter já. Faz toda a diferença. Não, já coloquei. Já até achei uma música aqui. Deixa eu até mostrar pra vocês. Não sei se vocês gostam dessa banda, mas a música sei lá, Elogio ao Cinismo, uma parada assim. Enfim, uma parada. Ah, não tô achando. Mas vai ter outras coisas, só porque, sei lá, vai rolar. Então, abraços e a gente se vê. Obrigado, viu? Até mais. Falou. Vou Até a fechar a próxima. gravação. Tchau, gente.